Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Mikael e vamos para mais uma aula de Educação Física. Qual é a proposta de hoje? É uma aula teórica, tá bom? Então como vai funcionar? Vou explicar certinho para vocês entenderem. Não é uma aula com 50 minutos igual na sala de aula, tá? 40 minutos para vocês, o professor explicando o tempo inteiro. Por quê? Na sala de aula vocês também não ficam 50 minutos, né? Só ouvindo. Então como vai funcionar? Explicarei, farei a minha parte e passarei as atividades para vocês. E vocês farão no restante do tempo, certo? Então vou lá, acabei o vídeo, agora vocês têm os exercícios para fazer. Combinado? Então fica bem fácil, bem tranquilo e a todo momento que vocês precisarem retornar para entender a atividade, vocês podem retornar e fazer e ver o vídeo novamente. Combinado então? Fechou? Vamos lá. Seguinte, quem quiser anotar já pode anotar para entender como vai funcionar, certo? A educação física no sexto e no sétimo ano, né? A BNCC traz para uma divisão em esportes, jogos, brincadeiras e jogos, esportes, danças e ginásticas e lutas e práticas corporais de aventura, certo? Então ela divide em 4 partes, beleza? Então como que vai ser? Cada bimestre a gente vai trabalhar um conceito desse grande, tá bom? Então o primeiro bimestre a gente trabalha com brincadeiras e jogos. Dentro disso aí a gente especifica. Então como que vai funcionar? Primeiro bimestre, capítulo 1. Podem pegar a apostila de vocês se vocês quiserem, tá? Pega lá já. Aliás, já peguem que vocês vão utilizar na sequência, tá? Então, capítulo 1, jogos eletrônicos. Capítulo 2, jogos pré-desportivos, certo? Então, eu vou explicar primeiro os dois para vocês compreenderem o que são. Jogos eletrônicos, a gente não vai trabalhar, ficar na frente só no videogame, só no computador. Na escola, a gente traz bem para nossa prática de quadro. E o que eu vou fazer com vocês em casa? Também vou fazer que vocês façam atividades que tirem as ideias dos eletrônicos para fazer em casa. Entenderam? Então, tranquilo, vocês conhecem bastante jogos, vocês têm uma memória espetacular e com várias informações para criar vai ser molezinha, né? Então, assim, bora. Jogos pré-desportivos, que será o capítulo 2. A gente vai dar ênfase no atletismo, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho da história do atletismo para entender e trabalhar os jogos pré-desportivos do atletismo. O que são jogos pré-desportivos? São pequenos jogos que trabalham os esportes, porém não da maneira correta. Por exemplo, vamos dar um exemplo, futebol, certo? Em vez de fazer o futebol normal, fazer gol lá do outro lado, 11 para cada lado, muda um bobinho que vocês conhecem, sabe? Que fica em roda e uma pessoa no meio fica tocando a bola e a do meio tem que pegar. Isso aí é um jogo pré-desportivo do futebol. Por quê? Trabalha fundamentos técnicos do futebol, né? De uma outra maneira, sem ser o jogo propriamente dito. Fácil? Entenderam? Então, jogos pré-desportivos do atletismo, que queremos trabalhar pequenas atividades, certo? Que envolvam as técnicas, as coisas da corrida, mas não da maneira exata como ela é. Da corrida e do salto, certo? Fechou? Então, entendendo os capítulos, agora vamos para o nosso tema de hoje. Jogos eletrônicos e atividades práticas. Esse é o nome do tema do capítulo. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso aí? A gente vai fazer assim, ó. Eu vou explicar primeiro para vocês um pouquinho sobre os jogos eletrônicos, tá? E aí depois a gente vai para as atividades que vocês vão ter que fazer. Então, na apostila de vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, tem uma partezinha lá na educação física. A educação física é a última matéria, se eu não me engano. Última da apostila. E ela tem poucas páginas, tá? Na primeira página lá, virando depois o capítulo, tem uma parte que tá uma página do Pac-Man assim em volta, e tem jogos eletrônicos e tem RPG. Hoje a gente vai falar sobre os jogos eletrônicos, tá? Então lá, os videogames, os jogos para celulares, tablets, entre outros jogos eletrônicos estão cada vez mais presentes, certo? Óbvio, né? Nós sabemos disso. Então o que eu quero que vocês entendam? Esses jogos
trazem benefícios pra gente e trazem malefícios. Sim, dos dois lados a gente tem que cuidar muito. Então, o primeiro benefício que ele traz, ele ajuda no nosso raciocínio, nos ajuda a resolver desafios, melhora a nossa criatividade, né? Tem jogos que você precisa fazer isso. Até socializar com as pessoas, dependendo do jogo, melhora. Porque você tem que conversar, né? Em alguns jogos, né? Você faz isso para conseguir ganhar, né? Ajuda também na concentração, entre outros benefícios, né? Então, a sua concentração é importante, senão você sabe melhor que eu que não consegue jogar, né? E assim, esses são alguns dos benefícios e também tem um lado ruim que a gente tem que controlar, porque o número de horas praticadas, né? A gente tem que cuidar. Se baseia em você, quantas horas você fica nos jogos eletrônicos, né? Então a gente tem que cuidar para isso não tomar conta. Professor, mas vai ser a minha profissão. Ok, mudamos, né? Mas como toda profissão, horário de trabalho, né? E a gente tem que continuar fazendo a nossa rotina. Alimentação, dormir bem, entre outras coisas. Então, gente, é muito importante essa, independente se for como uma profissão depois ou só como diversão, ele tem que estar presente de uma maneira equilibrada, certo? E esses benefícios, às vezes parece que a gente não entende, né? Nossa, mas como que assim, que benefício tem? Os dedos, tá? Mas a raciocínio a gente tem que entender, tem que pensar mais rápido. Vocês falam em jogos, vocês já sabem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A pessoa tá vindo, isso aí ajuda muito, né? Então, usar os jogos também, se você faz como diversão, a nosso favor, né? A pensar, a melhorar, para a gente se desenvolver cada vez mais. Certo, galera? E ali ele traz uma informação bem legal para vocês entenderem, né? Que um dos jogos eletrônicos que mais fez sucesso é o Pac-Man, né? Que surgiu no Japão em 80, na década de 80 lá. Então, como que foi? Pac-Man bombou, né? Na época todo mundo jogava e até hoje vocês conhecem, para vocês verem como é bacana. Tem vários jogos que antigamente começou há alguns anos atrás e vocês ainda jogam, né? Ou pelo menos vocês conhecem. Super Mario, um jogo bem antigo que vocês também já devem ter ouvido falar ou conhecem mesmo, né? Já jogaram. E entre outros, né? Então, tem uma gama de jogos aí. E para a gente fazer uma pesquisa sobre isso, o que vai acontecer? Eu quero que vocês façam 2 atividades para mim para hoje, certo? 2 não, 3. Pera lá, esqueci de uma. Como que vai funcionar? Primeira atividade que vocês vão fazer é a atividade número 1 da apostila, uma pergunta, uma resposta, certo? Passou umas paginazinhas, tem questões. Façam a atividade número 1, bem tranquila, muito rápida. Menos de 1 minuto você faz, certo? Tem as informações na apostila para a resposta. Atividade número 2 que vocês irão fazer, não é a da apostila. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha, tá? E vão anotar, fazer uma pesquisa com os pais de vocês, com a família, com quem mora com vocês, certo? Uma pesquisa dos jogos eletrônicos que eles jogavam ou que eles conhecem. Meu pai e minha mãe não jogavam. Eu moro com a minha avó, ninguém joga. Então, pergunta para eles lá o que eles conhecem de jogos eletrônicos. E explica para eles o que são jogos eletrônicos. Computador, celular, videogame, fliperama, certo? Jogos eletrônicos, vocês podem colocar nessa lista também coisas que tem em filmes e que não existem na vida real. Alguns jogos vocês também podem colocar nessa lista. Então eu quero uma lista com todos os jogos que eles conhecem e depois vocês vão fazer outra lista com todos que vocês conhecem, certo? Então você faz a tua lista, depois vai lá com o pai e com a mãe. Daí você pega as 2 listas e compara, certo? Então você vai lá e vai fazer o quê? Quem conhece esse? Os 2. E vai assinalando qual vocês conhecem e qual só um conhece, certo? Tranquilo? Fácil? Então atividadezinha aí que dá para fazer. Perguntem, interajam e conversem, certo?
ouçam como eram os jogos, eu quero que vocês entendam a realidade, tá? O pessoal daqui também vai fazer essa atividade, vai ter essa proposta. Eu quero que vocês entendam como era a realidade, como era gráfico, qual era o objetivo do jogo, para vocês entenderem se mudou muito ou não, beleza? Chegou lá no finalzinho, fez a comparação, escreve seu parágrafo lá. Um parágrafo dizendo o que mudou, o que transformou, qual a diferença dos jogos atuais para os jogos que a família jogava. Certo? Beleza? Atividade número 2 feita? Fácil, né? Aí a gente já deu um tempinho para fazer essa atividade, né? Então, vamos para a atividade número 3, certo? Essa aqui eu gosto muito, porque vocês vão pôr a mão na massa, vão usar a cabeça. Vocês vão criar um jogo, mas não vai ser eletrônico. Vai ser baseado em jogos eletrônicos. Certo? Como assim? Vocês vão usar, a gente joga aquele jogo que passa de fase, aquele jogo que é assim, que tem conquistar e tal. Aí é com vocês, a forma que vocês vão criar é com vocês. Pode ser um jogo de tabuleiro, criar fazendo uma folha, não precisa ser nada, não quero que vocês façam nada, nossa, uma maquete maravilhosa. Não, eu quero que vocês façam o quê? Uma folha com as regras dos jogos, certo? O que vai acontecer no jogo, ó, como funciona? Para eu ler como se fosse um manual. Eu vou chegar, vou ler, é isso, isso, isso e isso. Vou fazer, certo? Quantos participantes? Não tem aqui, como eu vou saber? Certo? Uma pessoa só, esse é o teu objetivo. Ok? Então escreva detalhe por detalhe como se fosse um manual para o seu jogo. Nome dele e o que vai acontecer. Professor, precisa ser um jogo no tabuleiro? Não. Usem coisas que vocês têm em casa. Para eu chegar, pegar esse papel e falar, tô na minha casa e falar assim, vou jogar. Lembrei daquele jogo, consigo jogar. Certo? Então eu vou lá e pego as coisas. Vai usar o quê? 2 meias enroladas, vai usar uma folha, vai usar um caderno, vai usar uma caneta, certo? Usem a criatividade que vocês têm em casa, criem um jogo baseado em coisas dos jogos que vocês conhecem. Pode ser de passar de fase, pode ser do que vocês quiserem, pode ser de conquistar, pode ser... Aí é com vocês, beleza? Entenderam o recado? Então assim, falei bastante, né? Então, se você não entendeu, você retorna o vídeo e vê a atividade. Faça a atividade número 1, que é facinho. Fez, show de bola. Atividade número 2, mas não tem ninguém em casa. Pausou, vamos para a atividade número 3. Fez, atividade número 2, faça depois. E guardem daí essas folhas que vocês fizeram, tá? Que em qualquer dia eu vou vir aqui e vou pedir para vocês e vou falar, vamos lá, tirem uma foto, tal, e postem em tal lugar, certo? Que eu vou pedir para vocês de uma forma mais juntos, todos os conteúdos juntos. Então, façam, certo? E deixem guardadinha num cantinho que eu vou pedir já para vocês. Combinado? Então fechou, galera. Boa aula para vocês. Se precisar voltar o vídeo, voltem quantas vezes quiser. E estamos juntos nessa, beleza? Até semana que vem. Valeu!